Olá meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui nesse momento de oração junto com você. Irmãos, eu tenho certeza, hoje será uma bênção. Eu estava aqui meditando na palavra, pedindo para Deus me dar uma mensagem que pudesse tocar o seu coração, te dar um conforto, uma esperança. E eu tenho certeza, se você ficar comigo até o final, Deus vai falar com você. Eu quero orar também pela sua vida, pela sua causa. Então, se você puder, já deixa aqui o seu comentário, o seu pedido de oração, tá bom? Irmãos, como vocês sabem aqui no meu canal, eu não falo de religião, eu falo apenas da palavra do Senhor, dos ensinamentos de Jesus, e isso é o que transforma a nossa vida. Não adianta nada eu passar um monte de regras para vocês, colocar um fardo que às vezes nem eu consigo suportar, porque isso seria religiosidade e Jesus é totalmente contra isso. O propósito de Cristo é tirar os nossos fardos. Ele mesmo disse: vocês que estão cansados, sobrecarregados, venham até mim, porque eu aliviarei o fardo de vocês. E eu sei que muitas vezes a nossa vida fica cansada, fica pesada, justamente porque os fardos que nós estamos carregando não são os fardos de Jesus. Jesus mesmo disse: o meu jugo é suave, é leve. Então, se você tem andado muito atribulado ultimamente, talvez seja porque você está carregando um fardo que não é de Jesus. Entregue nas mãos do Senhor suas preocupações, suas angústias, e é isso que nós vamos fazer hoje na oração, tá bom? E a promessa do Senhor lá em Filipenses capítulo 4 é que se você entregar a Ele suas ansiedades, Ele vai te dar em troca a paz que excede todo o entendimento. Ou seja, uma paz que você não vai entender, mas você vai ter essa paz no seu coração. As pessoas à sua volta vão ficar incomodadas porque você vai ser a única pessoa, talvez, que não vai se preocupar com nada. E não quer dizer que você está fora da realidade. Não quer dizer que você está viajando, você está no mundo da lua. Não. Mas quer dizer que você está confiante de que Deus irá fazer, de que Deus está cuidando de tudo. Amém? Irmãos, antes de começarmos, eu quero pedir somente uma coisa. Se inscreva aqui no meu canal. Eu sei que talvez você já tenha acompanhado os vídeos, mas você ainda não se inscreveu. É muito fácil, é só você clicar nesse botão aqui, embaixo do vídeo, e inscrever-se. Quando você fizer isso, vai aparecer aí do lado um sininho. Dá uma olhadinha aí para ver se esse sininho está aparecendo. Ative ele também, clica nele e selecione a opção todas para que você receba diretamente no seu celular o próximo vídeo, tá bom? Irmãos, o que eu senti de falar com vocês aqui hoje é sobre algo que eu tenho pensado muito, sabe? Você já reparou quanto o mundo valoriza a aparência? A aparência é uma coisa assim extremamente valorizada em todos os segmentos. Você pode olhar nas propagandas, na televisão, no celular, tudo eles colocam pessoas bonitas. Esse é o foco, porque o ser humano gosta de ver a aparência. De gente feia já basta a gente, né? Tô brincando. Mas assim, a gente gosta de ver uma coisa que é bonita, que é belo, harmonioso. E é por isso que hoje em dia tá todo mundo bitolado, né? E quer cuidar da estética o tempo todo. Só que nós devemos entender, irmãos, que o mais importante é o interior. A Bíblia deixa isso claro e muitas vezes, inclusive o apóstolo Pedro, ele disse: mulheres, não fique se apegando a joias, a roupas caras, a trançados no cabelo e coisas da época, né? Mas que servem para hoje. E ele falou, porque o que mais importa para Deus é um espírito dócil, é um coração quebrantado, um coração obediente ao Senhor. Então muitas vezes aquilo que o homem valoriza não é o que Deus ele valoriza. Pelo contrário, às vezes é o que Deus despreza, Deus não se importa com nada disso. Então Deus ele está de olho no nosso interior. E eu senti de compartilhar com vocês aqui o momento em que Deus chamou Davi. Davi era um simples pastor de ovelhas. Mas até o profeta Samuel, ele caiu nesse engano de olhar para a aparência. Então eu vou ler para você 1 Samuel capítulo 16, do momento em que Deus fala para Samuel: Samuel, vai até a casa de Jessé, que é o pai de Davi. Ele nem sabia sobre Davi, não conhecia ele, mas ele falou: vai numa casa onde tem um homem chamado Jessé, e ele vai te apresentar os filhos dele. Eu vou levantar o futuro rei de Israel. Olha isso, irmãos, o futuro rei de Israel faz parte daquela família. E eu quero ler com você. 1 Samuel 16, o versículo 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel:
Não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samá a Samuel. Mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos. Olha isso, irmãos. Mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Deixa eu dar uma pausa aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes a gente vai fazer uma escolha na nossa vida e a gente olha a aparência. Lembrando, irmãos, a aparência nem sempre é a aparência física, humana, mas é a aparência das coisas que estão à nossa volta. E aí a gente olha aquilo que tá na cara que vai dar certo, na visão humana. Mas, irmãos, nem sempre é o que Deus quer. E aí sabe o que acontece? Se Deus não quer aquele, não quer aquele outro, você tem que estar muito firme em querer fazer a vontade de Deus e não a sua. Sabe por quê? Porque senão você vai querer fazer as suas próprias escolhas. Isso acontece muito no relacionamento. Às vezes você já não quer mais sofrer, você já passou por vários relacionamentos, e aí, quando você conhece uma pessoa, você não aceita mais um não de Deus. Você quer assumir aquele relacionamento. Só que, irmãos, se Deus não quer algo, pode ser que Ele resista, pode ser que Ele fale não 1000 vezes, e você tem que estar disposto a querer a vontade dele e não a sua. Neste caso aqui, aquele pai, ele apresentou 7 filhos e não era nenhum deles. Mas Samuel, ele foi obediente a Deus. E aí olha o que aconteceu. Continuando aqui, o versículo 11. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu: não, ainda tenho o caçula, mas ele é pastor e ele está cuidando das ovelhas. Deixa eu dar uma pausa aqui, irmãos. Aqui o pai de Davi, ele falou o seguinte: olha, tem o meu caçula, o menino mais novo, mas deixa eu te falar, ele é pastor. E provavelmente não vai ser ele, porque ele é pastor, ele está cuidando de ovelhas. Eu sei, irmãos, que muitas vezes a gente romantiza essa ideia de pastor, achando que o pastor era uma pessoa muito importante, até mesmo porque quando Jesus ele nasceu, os anjos de Deus avisaram os pastores à noite, enquanto eles estavam pastoreando as ovelhas. Foram as primeiras pessoas a saber sobre o nascimento de Jesus. Mas, irmãos, naquela época um pastor não tinha valor algum. Era a pessoa de mais baixo nível na sociedade. Não tinha valor nenhum, era desprezado por todos. Inclusive, no Antigo Testamento, o testemunho de um pastor, ele não servia nem no tribunal. Ninguém dava ouvidos para uma pessoa como essa. Mas Deus, ele escolhe as coisas simples, as coisas desprezadas deste mundo. Você que está me ouvindo aqui, talvez ninguém acredite em você. É exatamente esse tipo de pessoa que Deus está buscando. Amém? Deus está buscando pessoas como você. Então não se sinta desprezado, receba agora aí o amor de Deus na sua vida. Amém? Eu quero que você escreva aqui nos comentários: Deus está tocando o meu coração hoje. Eu creio, irmãos, essa palavra é para você, que muitas vezes entra nessa competição de aparência, porque você sabe que o mundo valoriza a aparência, e aí muitas vezes você compra uma roupa que você nem podia comprar, você faz um procedimento estético, você já fez várias cirurgias, você já fez de tudo para ficar mais bonito, mais aparente. Saiba de uma coisa, o mundo pode até te desprezar, mas Deus, ele está de olho no seu interior. Ao mesmo tempo, você é uma pessoa que busca valorizar a aparência, mas você não está cuidando do seu interior. E do que adianta você ficar bem visto para as pessoas e aos olhos do Pai, ele não está se agradando da sua vida. Então não adianta, tá bom? E aqui ele falou: olha, tem o meu filho, só que ele é pastor. Ou seja, irmãos, aqui eu percebo claramente que Davi, ele não tinha o amor dos irmãos, o amor do pai. Ele veio de um lar desestruturado, porque não tinha o afeto, não tinha o amor familiar. E isso pesa muito. Você que está me ouvindo, você veio de um lar desfeito. Eu imagino o quanto deve ser difícil. Graças a Deus eu venho de um lar estruturado, mas eu sei de pessoas, eu tenho amigos que não foram amados pelos pais, foram desprezados e hoje sofrem muito. É uma batalha, é um fardo muito grande. Então, o que aconteceu? Naquele momento, o profeta Samuel disse: olha, manda chamar esse menino, porque nós não vamos comer enquanto ele não estiver aqui com a gente. Quando esse menino chegou, aqui o Senhor disse: é este, levante ele e unja a cabeça dele, porque ele será o futuro rei de Israel.
Irmãos, aqui eu imagino a decepção no rosto dos irmãos, do pai, porque todos eles achavam, ele não vai ser esse menino, gente, o futuro rei de Israel tem que ser um valente, tem que ser um homem forte. Mas eles nem sabiam, irmãos, das batalhas que Davi já estava enfrentando lá. Ele venceu um urso, venceu um leão para proteger as suas ovelhas. Era um homem, era um menino, né? Era um menino que tinha um interior de valor, que agradou o coração do pai. E é isso que Deus quer fazer com você. Ele pode te levantar, Ele pode te usar na sua família, na sua comunidade, onde você for, se você tiver um coração que agrada a Deus. Amém? E só para a gente encerrar, antes da gente orar, eu quero ver, olha que declaração que Davi fez no Salmo 28. Perdão, Salmo 27, o versículo 10. Davi disse assim: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Amém? Então, tenha essa declaração na sua boca, no seu coração. Ainda que todos me abandonem, o Senhor me acolherá. Talvez você é desprezado assim como Davi naquela época. O pastor não tinha valor, mas Deus viu no coração daquele pastorzinho um coração humilde, um coração que ama a Deus e um coração que sabe, recebeu esse amor, sabe? Sabia do amor do Pai. Eu me lembro quando eu me converti, uma das coisas que eu mais gostei foi de saber que eu tinha um pai, apesar de que eu tenho um pai maravilhoso aqui nessa terra, e eu sabia também que um pai celestial estava comigo. Ele me escolheu não porque eu sou bom, não porque eu sou melhor que os outros, não porque eu tenho muitas qualidades, não, mas porque Ele simplesmente me amou primeiro. E esse amor que Ele derramou no meu coração é tão forte que hoje isso me leva a amar Ele cada vez mais. Como diz a Bíblia, eu amo porque Ele me amou primeiro. Amém? Então agora nós vamos orar. Se você puder, você vai fechar os teus olhos e eu quero que esse amor seja derramado na sua vida. Eu quero que a presença de Deus te cubra neste momento e te livre de todos os fardos que você tem carregado. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença neste momento. Eu quero Te agradecer por esta palavra, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Teu amor é o que nos sustenta, é a nossa base. Senhor, eu sei que eu estou orando aqui para muitos que têm lares desfeitos, desestruturados, não são valorizados como deveriam. Ó Senhor, olha por essas pessoas neste momento, que elas sintam nesta hora o Teu amor, o Teu cuidado. Jesus, eu creio que assim como o Senhor ouviu da boca do próprio Pai, este é o meu Filho amado em quem tenho muito prazer. Eu creio que isso fortaleceu o Senhor e para todo o Seu ministério o Senhor carregou esta palavra. Eu também declaro essa palavra, Pai, que o Teu amor envolva essas pessoas neste momento. Cura as feridas, Jesus. Quantas mulheres agora se sentem abandonadas, às vezes casadas, mas parece que nem têm marido porque não se sentem valorizadas. Jesus, que o Senhor seja o primeiro amor dessa pessoa, o número 1, aquele amor incondicional que só o Senhor pode demonstrar. Jesus, derrama desse amor também sobre este homem. Talvez esse homem que não teve o afeto de um pai, não teve o cuidado, mas eu sei que o Senhor pode suprir essa carência, essas necessidades. E neste momento, meu Pai, eu oro também por todos aqueles que muitas vezes estão na casa do Pai, mas não se sentem acolhidos, porque eles estão focados nas coisas terrenas, nas coisas passageiras, estão focados na religião e acham que precisam fazer muito e muito e muito. E isso nunca é suficiente, porque eles nunca acham que o Senhor os ama de verdade. Jesus, mostra para eles que o Senhor os escolheu não por aquilo que eles são, mas por aquilo que Jesus fez por eles. Ó Senhor, eu Te agradeço por este momento de oração. Em nome de Jesus que eu oro e eu Te agradeço por tudo, meu Pai. E eu Te louvo porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. É em nome do Teu Filho Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada. Nós não podemos guardar somente conosco.
e eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como um sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos e assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando o cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh meu Pai, também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19,
que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual, e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Oh, meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Oh, Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos
que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia! E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloca em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na Tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na Tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, ó Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia. Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, todos os dias milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas
e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, ó Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então nós vamos decidir a partir de hoje permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a Sua palavra e confiando no Seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na Sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós Te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar, porque a Tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia! Em nome de Jesus nós oramos, Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia! Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse
em Romanos capítulo 8: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e Ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você, e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, envia os Teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os Seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao Seu lado. Eu te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas a partir de hoje, ó Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos e eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus eu creio, o Senhor está transformando as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada, e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios, e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você, Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse salmo depois, novamente, 1, 2, 3 vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15 e o último versículo 16. Amém? Está escrito assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção.
derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia! E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Ó meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostre a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91 e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando. E se você tiver alguma sugestão de temas, de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe.